Vocês sabiam que a partir de 2023, uma nova geração de motores diesel será introduzida no Brasil para diminuir a poluição? Então, se você quer saber o que significa o Euro 6, acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Antes de abordar aqui o assunto com vocês do Euro 6, já peço que, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu joinha. Então vamos para certas comparações. Eu já fiz vídeos aqui algum tempo atrás falando sobre a decisão estapafúrdia de obrigar as empresas de ônibus, no caso da cidade de São Paulo, para que todo ônibus novo adquirido já fosse elétrico, apesar de que esse ônibus custa 3 vezes mais do que um motor, do que um ônibus completo, já na categoria Euro 5, que tem muito baixa emissão de particulado na atmosfera, como a companhia de controle de meio ambiente já vinha detectando até 2020. Porque depois, em função da pandemia, com a redução da frota e do uso, evidentemente que a poluição também caiu naquele período, né? Agora, desde 2014, o Brasil adotou um padrão baseado num padrão europeu chamado Euro 5, que já tinha ali um índice de poluição muito baixo. Talvez vocês vejam em postos de gasolina que abastecem caminhões, gigantescos tanques com um líquido meio leitoso, que é uma mistura de água com ureia, que passou a se chamar Arla 32. Aquilo é misturado no óleo diesel do caminhão e num sistema um tanto parecido com aqueles antigos catalisadores dos nossos veículos de pequeno porte, faz com que a emissão tanto de enxofre como de óxido de nitrogênio seja bem pequena. Essa é a solução encontrada na engenharia ali por volta de 2014. Na Europa já estava em uso desde 2012, o Brasil adotou a partir de 2014. A Europa foi evoluindo nesse processo e lançou o Euro 6. E o Brasil definiu que a partir de janeiro de 2023, todos os motores diesel a serem produzidos no Brasil já têm que incorporar as novas melhorias tecnológicas. Por isso que eu sempre tenho dito que, apesar do pessoal ali do hidrogênio verde correr atrás para tentar produzir mais barato, outras tecnologias que envolvem processos termodinâmicos também estão em constante evolução. Então vejam por exemplo, a diferença. Eu anotei para vocês alguns dados. A emissão então daquele particulado na versão Euro 5, que era de 0,34 gramas por cavalo do motor por 1 hora de funcionamento, 0,34 gramas. Ele, com a Euro 6, ele passa a 0,09 gramas por cavalo por hora. Veja então a maior eficiência que um motor com um novo sistema que recircula os gases da exaustão e faz todo um processo diminuindo a temperatura na câmara de exaustão, que é o que produzia principalmente o óxido de nitrogênio, que agora está reduzido em 80%. No caso do óxido de nitrogênio, só será permitido o máximo de 0,29 gramas por cavalo por hora. E no caso do enxofre, o que já se conseguia ali na versão Euro 5, usando, por exemplo, o S10, que é o combustível com menos, o óleo diesel com menos enxofre já produzido no Brasil, de 0,02 partes por milhão, passa agora para 0,01 partes por milhão. Então, isso torna esses motores diesel extremamente limpos. Então, não é verdade que simplesmente se consegue atingir um grau de pureza simplesmente usando unicamente veículos elétricos. É claro que a tendência é de uma maior eletrificação ao longo do tempo, mas não se pode abandonar essa tecnologia que ainda tem um custo muito barato. Os fabricantes que vão colocar esses motores geração Euro 6 no Brasil a partir de 2023
já estão com protótipos sendo testados, onde o eixo tracionador desses caminhões, grandes caminhões, ele até 20 e poucas toneladas, pode ser um eixo elétrico. Então eles já prevêem uma motorização elétrica para esses caminhões. Como são veículos muito pesados, o uso realmente de baterias torna-se um tanto quanto inviável, porque o tamanho dessas baterias, o tempo de recarga dessas baterias tornaria o uso desses veículos elétricos um tanto quanto inviável. Então, é bem provável que esses veículos, esses grandes veículos pesados, eles usem célula de combustível a hidrogênio, onde você simplesmente acopla um cilindro ali de hidrogênio e que na eficiência então do uso do hidrogênio, um caminhão desse poderia ter uma autonomia de 1.000 quilômetros. Agora, as grandes empresas que têm frotas desses caminhões que vão realmente utilizar o hidrogênio, será uma situação tanto quanto parecida com empresas, por exemplo, de vidro, de outros tipos de siderurgia mais sofisticada, que usam na limpeza do material produzido, também usam o hidrogênio. E produzem ali o hidrogênio ali acoplado à sua planta industrial. Plantas essas usando o carvão ou o gás natural, exatamente pelo seu custo muito baixo. Então, seria muito difícil de imaginar que, ao substituir essa frota no futuro por caminhões com eixo de tração elétrico, abandonando então simplesmente essa geração de motores diesel, que se opte para comprar um hidrogênio 3 a 5 vezes mais caro e que, inclusive, não seria produzido exatamente ali no local aonde você já vai utilizar. Porque o grande problema, como eu já coloquei em outros vídeos aqui, é você transportar esse hidrogênio para ser usado muito distante da sua utilização. Então fica aqui esse vídeo onde eu faço uma análise crítica da velocidade com que o lobby, principalmente de empresas alemãs, tenta empurrar a tecnologia de produção do hidrogênio verde simplesmente para vender os equipamentos, que toda uma cadeia de empresas alemãs fazendo o lobby delas. Eu vi aí a associação lá de empresas, né, da Brasil, Alemanha, então empurrando isso, ou seja, você vai ficar refém de toda uma tecnologia que ele não vai passar para você e você vai ter que comprar esses equipamentos realmente das empresas alemãs. Enquanto você pode produzir sim o hidrogênio por métodos tradicionais que têm 200 anos. Então veja a questão dos motores, veja a evolução dos motores a diesel, que até então eram considerados o patinho feio da poluição nas grandes cidades. Isso não mais. Chegamos realmente ao motor diesel e a Europa já está para implantar o Euro 7, que já traz mais melhorias em relação ao Euro 6. Então ficamos por aqui. Cuidado sempre. Quando sempre vierem com uma matéria, com um discurso, não, temos que mudar agora rapidamente, como um órgão lá do município de São Paulo quer mudar realmente na canetada os ônibus elétricos, você pergunta assim, olha, quanto custa e quem paga? Essa é a questão que nunca aparece nessas matérias, que o uso de combustíveis como hidrogênio tornam ali muito mais eficiente a tração, a autonomia, é verdade, mas você tem que perguntar quanto custa. Quanto custa, quem paga? E por que você está querendo me empurrar para um outro método do que para vender os equipamentos que você produz? Simplesmente porque outros métodos emitem mais CO2? Será que o CO2 é tão venenoso assim? Parece que os modelos matemáticos não estão confirmando isso.